Então vamos começar com as parassonias mais frequentes, que são as parassonias do sono não REM. Leia-se aqui: despertar confuso, sonambulismo e terror noturno. Vamos falar dessas daqui. Então, as parassonias do sono não REM, elas são as mais frequentes na faixa etária pediátrica e elas tendem a diminuir a prevalência conforme a criança vai crescendo. Geralmente, elas não se associam a nenhuma doença de base. Doença de base seria, por exemplo, um tumor do sistema nervoso central ou narcolepsia. Não tem nenhuma patologia de base. E elas tendem a piorar com estresse e privação de sono, tá? Também tendem a piorar quando a criança está com alguma doença, por exemplo, um resfriado ou tem uma asma que está exacerbada. E então a gente tem que prestar atenção nesses fatores. Ambiente de sono não apropriado, ou seja, ambiente que tem muito barulho, ambiente que tem muita luz, um local diferente do local habitual da criança dormir, também pode desencadear, também pode ser um fator aí desencadeante para essas parassonias, tá? As parassonias do sono não REM. Os episódios, né, de parassonias do sono não REM geralmente vão acontecer durante o estágio N3 do sono não REM, que é uma fase do sono difícil de acordar, onde o paciente tem um alto grau de inconsciência aqui. Isso explica as orientações que a gente tem que fazer para os pais desses pacientes de não tentar despertar a criança, porque não vai conseguir, tá? Parte do cérebro, então quando o paciente tem as parassonias, parte do cérebro tá nessa fase, no estágio N3 do sono, e outra parte tá em vigília. A parte que tá no sono, ela vai ser difícil de ser despertada. E as tentativas dos familiares de acordar o paciente podem levar ao prolongamento daquele episódio de parassonia. Então, esse é um grande erro que a maioria dos pais fazem, né? De tentar despertar a criança que tá lá gritando no terror noturno. Não é pra tentar despertar, não é pra tentar confortar, não é pra tentar fazer nada. Deixa o episódio acabar naturalmente. E isso é difícil da gente orientar os nossos pacientes, né? E por acontecerem justamente nesse estágio N3 do sono não REM, elas tendem a acontecer no primeiro terço da noite. Então, nas primeiras horas do sono, tá? Então, vamos lá, vamos falar daquelas 3 mais importantes. O despertar confusional, o que é isso? Costuma se manifestar a partir dos 2 anos de idade e diminui de frequência a partir dos 5 anos, tá? A prevalência ela vai se reduzir com a idade, mas olha como é prevalente, gente, 17% das crianças entre 3 e 13 anos vão apresentar o despertar confusional. É muito frequente, né? E nos maiores de 15 anos, a gente tem uma prevalência aí de 3%. No despertar confusional, o paciente, ele fica restrito ao leito. Ele acorda, mas fica restrito ao leito. Ele não tem consciência, tá? Ele não lembra do episódio. Ele senta, observa o ambiente de uma maneira confusa e depois ele deita. O momento que ele está sentado observando o ambiente, ele não tem consciência nenhuma, tá? E esse episódio pode durar alguns minutos. E ele fica lá sentado na cama observando. Os pais se assustam, todo mundo se assusta. O que essa criança está fazendo levantar? Tá fazendo, né, sentada na cama. Mas depois ele deita. Se o paciente levantar da cama, a gente tem um outro episódio de parassonia, que é o sonambulismo. Mas antes de entrar no sonambulismo, vamos finalizar bem aqui o despertar confusional. Ele senta, ele está inconsciente, ele fica olhando para o ambiente confuso e depois ele volta para a cama, tá? Esse é o despertar confusional. É para os pais interferirem? Não. Isso vai passar sozinho, é para ninguém fazer nada. Se a criança vira de lado e começa a andar, levanta da cama e vai passear, aí a gente tem o sonambulismo, tá? Então o sonambulismo, ele em geral se inicia em escolares e em geral ele vai se iniciar depois de um episódio de despertar confuso. Tem uma prevalência muito alta, pessoal, é de 40% entre crianças de 4 a 6 anos, de 6 a 16 anos de idade, tá? É bastante prevalente, 40% das crianças. E nos adultos é uma prevalência de 4%, ela é bem menor.
A maioria dos episódios vai acontecer depois de um despertar confuso, mas elas podem acontecer sozinha. O paciente já levanta da cama, ele não fica nesse momento de sentar na cama e ficar observando o ambiente, ele simplesmente levanta e vai passear. Em geral, o paciente, ele se mostra confuso, ele pode ter uma fala arrastada e baixa interação do ambiente. Ele pode sair fazendo ações cotidianas, né? Ações do dia a dia, como, por exemplo, ir para o banheiro, pegar a escova de dente, né? E a gente tem que ter uma atenção especial a se esse paciente está fazendo alguns episódios estereotipados, ou seja, se todo o episódio de sonambulismo que ele faz é igual, porque isso é um diagnóstico diferencial importante com a epilepsia, tá? A gente tem que observar se ele também não está fazendo algum comportamento inadequado, como, por exemplo, urinar nos móveis. Isso pode acontecer nesse episódio, tá? O que a gente pode observar no episódio de sonambulismo? O paciente pode acordou na cozinha de repente, ou ele pode voltar para a cama e continuar dormindo, sem ter despertado. E é importante lembrar que o paciente não lembra de nada. Ele não sabe o que aconteceu, não sabe como que ele foi parar naquele lugar. O sonambulismo, gente, a gente tem que ter cuidado porque pode botar a criança em risco, né? Então tem que deixar o paciente bem seguro, às vezes até trancar a porta do quarto, se esses episódios de sonambulismo são muito recorrentes. Mas, de uma maneira geral, é benigno, nenhuma preocupação. O terceiro tipo de parassonia do sono não REM é o terror noturno, que em geral começa por volta dos 4 anos de idade e vai diminuindo de prevalência, né, ao início da adolescência. Tem uma prevalência de 6% na infância e 2% na adolescência. Como é que é o episódio? A criança começa a chorar, a gritar e a ter sintomas autonômicos, como, por exemplo, taquicardia, taquipneia, rubor facial, midríase, aumento do tônus muscular. Então, parece realmente que ela está tendo um pânico ali, uma crise de pânico. A aparência que a criança tem é de muito medo, né? E dificilmente o paciente levanta e começa a andar. Geralmente a criança fica na cama gritando, ela pode se sentar ou ela fica deitada gritando. Se teu filho começa a fazer isso no meio da noite, a primeira reação que você vai ter como pai ou cuidadora vai ser: para, o que está acontecendo? Tentar acordar a criança. Mas isto é pior. Lembre-se que a tentativa de despertar ou até mesmo de confortar a criança que está tendo um episódio de parassonia só vai prolongar a parassonia. Então o que a gente tem que fazer, uma vez que você entende que isso é uma parassonia? Nada, tá? Absolutamente nada. Deixa lá a criança gritar, vai gritar durante alguns minutos, vai chorar durante alguns minutos, trata-se apenas de uma parassonia e ela depois volta a dormir. A criança não tá consciente, tá só o corpo gritando, mas a consciência não tá lá. Isso é muito importante da gente ressaltar para os pais. Não tem uma prevalência tão alta quanto as outras parassonias, tem uma prevalência aí de 6% na infância, mas ainda assim é prevalente, tá?